coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Olá, bom dia. Esse é o dia que nos fez o Senhor. Vamos nos alegrar nele? Pois bem, está entrando no ar mais um programa Transformando Vidas da Primeira Igreja Batista em Cabo Frio. Você que nos assiste na tela da Band, vamos juntos nos próximos minutos. Deus tem muito a falar aos nossos corações. Vamos começar com algumas mensagens da programação da PIB Cabo Frio. Na sequência, vamos louvar a esse Deus maravilhoso com o Ministério de Louvor da nossa igreja. E a mensagem de hoje, trazida pelo pastor Roberto Carvalho, terá o tema O Homem nas Mãos de Deus. Para começarmos o programa, vamos com alguns recados da programação da PIB Cabo Frio. E na sequência, vamos louvar esse Deus maravilhoso com o Ministério de Louvor da PIB Cabo Frio. Dele vem o sim e o amém. Venha participar de um de nossos cultos e celebrar a Deus conosco. Domingo às 10 horas da manhã e às 19h45. Às quartas-feiras, às 19h45. Vem aí o acampamento da juventude da PIB Cabo Frio. Você, adolescente ou jovem de 12 a 30 anos, procure a secretaria de nossa igreja ou entre em contato com o e-mail que está aparecendo no seu vídeo e venha adorar a Deus conosco nos dias 26, 27 e 28 de agosto. As inscrições já estão abertas.
Venha participar de um de nossos cultos e celebrar a Deus conosco. Domingo às 10 horas da manhã e às 19h45. Às quartas-feiras, às 19h45. Vem aí o acampamento da juventude da PIB Cabo Frio. Você, adolescente ou jovem de 12 a 30 anos, procure a secretaria de nossa igreja ou entre em contato com o e-mail que está aparecendo no seu vídeo e venha adorar a Deus conosco nos dias 26, 27 e 28 de agosto. As inscrições já estão abertas.
sabe o sentido de um vaso quebrado? Para ele ser restaurado, é necessário estar nas mãos do oleiro. Esse vaso quebrado significa nós, e o oleiro é o nosso Deus. Na mensagem de hoje, o pastor Roberto Carvalho traz a mensagem com o tema O Homem nas Mãos de Deus. Vamos ouvir o que Deus tem a falar aos nossos corações no programa de hoje? Queridos, eu quero pensar com vocês sobre o homem nas mãos de Deus. Esse é o nosso tema, o homem nas mãos de Deus. Leio em Jeremias, capítulo 18, versos de 1 a 6, assim: A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amados, uma das coisas mais interessantes da vida é quando descobrimos que nós precisamos ouvir Deus. Mas como é difícil ouvir Deus. Nem sempre nós conseguimos, porque Deus não tem uma maneira padrão de nos falar. No tempo do Antigo Testamento, ele falava diretamente para o profeta, e o profeta transmitia. Agora vivemos o tempo da nova aliança, e não tem mais os anjos do Senhor fazendo mediações entre os homens, no sentido de até uma presença física, corpórea, de um ser angelical para se posicionar diante dos servos de Deus. Então Deus nos usa para nós ajudarmos aos outros, para nos abençoarmos uns aos outros, e a bem da verdade Deus fala também, sua voz é audível a nós, quando Ele quer falar, mas também Ele fala de muitas e muitas maneiras. A questão mais séria nossa é se nós estamos compreendendo quando Deus nos fala. Ele fala de muitas maneiras. Quando Ele fecha uma porta, como cantamos aqui há pouco, Ele é Deus. Ele fala assim: vou fechar essa porta para você. Ou então quando Ele abre a porta, também Ele é Deus, fala assim: eu vou abrir essa porta para você. Enfim, Ele nos fala de muitas maneiras, até quando alguém nos diz um não, ou então quando alguém nos diz um sim. Deus nos usa uns aos outros como instrumentos também da sua voz, para nos abençoarmos também uns aos outros. Veja o que aconteceu com o profeta Jeremias. Você acompanhou o texto bíblico e agora você vai ouvir um pouco mais. Jeremias, ele ouviu a voz de Deus falando fisicamente para ele. Os seus ouvidos ouviram Deus dizer assim: levanta-te, desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Muito claro, né? Como seria bom se em nossos dias Deus pudesse nos dizer assim, fala para você assim: não coma isso, que vai fazer mal para você, você não comeria. Se fosse Deus a falar, você não teria dúvida nenhuma. Então, coma isso, vai te fazer muito bem, você comeria, não é assim? Nós, se entendêssemos que seria Deus nos falando, seria muito mais fácil para nós. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: o que teria Deus para mostrar ao profeta Jeremias lá na casa do oleiro? É isso que nós vamos descobrir aqui juntos. O que Deus teria para falar a Jeremias, o profeta, na casa do oleiro? Primeiro vejamos o seguinte: Jeremias era profeta do Senhor. Isso se deu por volta do ano 605 a.C. Jeremias era um profeta que por 41 anos ele profetizou em Judá. Ele era um homem já um pouco entristecido, frustrado, porque tudo que ele falava em nome do Senhor não encontrava eco.
Os reis não davam ouvidos, o povo não dava ouvidos. Foi o profeta de maior tempo, praticamente, proclamando a rebeldia e exortando o povo a se voltar para Deus. Profeta do tempo do chamado exílio babilônico, aquele exílio tão longo de 70 anos. E esse profeta, em todo aquele tempo, falava para os reis assim: vocês precisam se arrepender, rei e povo, diz o Senhor. Houve um rei até que mandou queimar, destruir os rolos, como uma das mensagens de Deus que o profeta mandou entregar para o rei Joaquim. Ele mandou queimar, destruir o rolo que continha a mensagem de Deus. Vejam que coisa absurda. Esse foi o tempo do profeta Jeremias. Mas diz o texto que num desses momentos, Deus falou para ele assim: Jeremias, levanta-te. A gente presume que ele estivesse deitado, talvez naqueles momentos sim, que ele estava cansado, frustrado, decepcionado, igual a gente mesmo. Tem hora que ele manda ficar deitado e deixa o tempo passar, porque a gente não está para nada, não é assim? É melhor ficar deitado no seu cantinho. Jeremias deveria estar numa dessas situações, deitado no seu cantinho. E eis que de repente ele ouviu a voz de Deus: levanta-te e desce à casa do oleiro. Deus mandou: levanta-te e desce à casa do oleiro. Jeremias, de maneira incontinente, de imediato se levantou para obedecer à voz de Deus. E o que fez Jeremias? Jeremias foi até a casa do oleiro. O que Deus queria mostrar para ele? Deus queria mostrar para Jeremias o poder dele, de Deus, de transformar um cativeiro em libertação, transformar um povo, uma nação, ou mesmo um homem quebrado, despedaçado, em alguém novo, diferente, desde que estivesse nas mãos de Deus. E Jeremias, diz o texto que nós lemos, ele chega à casa do oleiro e começa a observar o oleiro. Lá roda, e o oleiro então pegando um barro, bem umedecido com certeza, e ele começa a dar forma àquele vaso. Deveria estar ficando bonito. Jeremias ficou olhando assim: o que Deus mandou fazer aqui? O que ele tinha para fazer? Deus falou assim: vá lá e observe o oleiro fazer um barro. Não foi isso? Fazer um vaso de barro. Falou: vai lá até a casa do oleiro. Se era para ir à casa do oleiro, era para ver o que o oleiro estava fazendo. E o oleiro fazia então um vaso de barro. Mas diz o texto que Jeremias observou e alguma coisa havia dado errado. O vaso que estava nas mãos do oleiro, ele se quebrou, despedaçou, caiu ao chão. Jeremias, eu fico a imaginar, e deve ter pensado assim: o que ele vai fazer? E deve ter pensado: vai deixar para lá, vai pegar mais um pouco de barro e vai então fazer um vaso novo. Ele vai jogar o vaso que se quebrou fora. Mas não foi isso que aconteceu. Aquele oleiro pegou o vaso quebrado, juntou os cacos daquele vaso, talvez aquela argila ainda mole, mas quebrada, pegou de novo em suas mãos e tornou a trabalhar o mesmo vaso que se havia quebrado. O oleiro não jogou o barro fora. Pense nisso. Jeremias estava entendendo que ali estava uma metáfora. Deus mostrava algo que seria de fácil compreensão para Jeremias, para mostrar algo espiritual, algo que não estava acontecendo ali naquele momento, mas simbolizado na confecção daquele vaso de barro. Deus estava mostrando para Jeremias o seu poder em pegar o povo de Judá despedaçado, pegar uma nação quebrada, desiludida, frustrada, cativa, e fazer dela de novo uma nação livre, independente, povo de Deus. E essa ideia é a mesma, não só para uma nação, mas também para uma pessoa, qualquer um de nós. Meus irmãos,
Deus tem sempre um caminho alternativo para o homem que está despedaçado, ou para uma nação que esteja também quebrada, despedaçada. Esse caminho alternativo de Deus é restaurar tudo aquilo que está ruim. É por isso que Deus usou a figura de um vaso quebrado, não ser jogado fora, mas ser trabalhado de novo, e assim aconteceu. Mas indo mais à frente, eu quero dizer para vocês, nesse texto, um homem que está nas mãos de Deus também nos sugere que Deus realmente, Ele pode e Ele reconstrói uma vida que está totalmente despedaçada. Não tem limites para o agir de Deus. Diz o texto assim no verso 3 que nós lemos: e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Ou seja, o oleiro se empenhava em fazer um vaso de barro. Deus queria que Jeremias focasse o seu olhar nas mãos do oleiro. Não era na roda e nem no vaso, nas mãos do oleiro, que davam molde, que davam forma, que davam a consistência. As mãos do oleiro, simbolizando as mãos de Deus, que tem o poder de fazer um vaso novo e bonito. Então, quero dizer para você o seguinte: você que está com um problema na sua vida, não importa que tipo de problema, a recomendação é a seguinte: siga o caminho da cruz de Cristo, e você será feito por Deus um vaso novo de novo. Você já foi um vaso novo, mas está despedaçado ou despedaçada. Faça isso, e você vai perceber que o período de cativeiro ou de exílio, ele será superado. O período do pecado ficará para trás. Sabe por quê? Porque a paz de Deus em Cristo se sobrepõe à ansiedade das pessoas. Os valores da vida passam a ser redimensionados. Aquilo que para você não tinha valor passa a ter muito significado, e aquilo que você dava muito valor fica sem sentido. Descobre-se então que estar em Deus é o princípio de uma caminhada de restauração de sonhos e de novas realizações. É isso que Deus faz, é isso que Deus quis revelar, mostrar para o profeta Jeremias. Você entendeu isso? Deus abençoe você. Você entenda isso, meu irmão e minha irmã, que Deus é capaz de fazer maravilhas na vida de uma pessoa que esteja nas suas mãos, assim como aquele vaso que se quebrou estava nas mãos do oleiro. Deus é capaz de fazer isso. Creia, é verdade isso. Dele veio o sim e o amém. Ó Deus, também nós queremos agora, nós oramos, Senhor Deus, por aqueles que acompanham este culto pela televisão. Abençoa cada uma dessas pessoas, sua vida, ó Deus, de negócios, de relacionamentos, seus queridos, que cada um se sinta também aos cuidados do Senhor, que o teu poder, o poder do oleiro, trabalhe cada um como um vaso escolhido do Senhor. Senhor Deus, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. Muito obrigado por ter ficado conosco até agora. Nosso desejo é que Deus tenha falado muito ao seu coração. Bom, caso você esteja passando por Cabo Frio, você pode estar nos visitando na Rua Sergipe, número 14, no bairro Vila Nova. Caso você queira entrar em contato conosco, estão aqui os nossos contatos: telefone, WhatsApp ou e-mail. Agora, se porventura você ligou o televisor e pegou esse programa pela metade, a partir de agora você pode acessar o nosso canal no YouTube para que você possa acompanhar na íntegra o programa de hoje. Deus abençoe você, sua família, o seu lar. Uma boa semana e até o próximo programa. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar